E aí, galerinha de gestão empresarial, bem-vindos de volta ao nosso espaço aqui da Compacta Digital, nosso espaço de aula. Hoje eu quero deixar bem claro para vocês, a gente está trabalhando bastante para poder desenvolver bons conteúdos, então, por favor, comente sobre o conteúdo, se está ficando claro, se não está, se precisa de ajuste. Eu tenho deixado o PDF que nós vamos estar trabalhando no link aqui embaixo, né? Você vai lá, dá uma rolagenzinha com o dedo na sua telinha, você vai ver que tem ali embaixo o PDF, vocês não precisam se preocupar. Ah, professor, está muito difícil de ler na tela. Tá ruim de ler, tá difícil. Tudo bem, eu deixei o PDF ali embaixo para você justamente baixar ele ou ler diretamente pelo site e você vai ter acesso ao mesmo conteúdo que eu estou lendo aqui na nossa telinha. Beleza? Tirando isso, por favor, siga a recomendação básica que vai começar em todos os vídeos da Compacta. Vá ver o vídeo em um ambiente claro, que seja confortável, que dê para você estudar. Pessoal, muita gente tem me procurado com relação a dúvidas relacionadas a contextos relacionados à nossa apostila, ou seja, gestão, emprego. Isso está sendo muito legal, está mostrando que vocês têm uma proatividade fora do normal. Muita gente me procura no PV para saber, ó, professor, não estou sabendo entender esse processo aqui, eu estou querendo procurar uma possibilidade de emprego em tal setor. Me explica. Eu vou lá, sento, explico, a gente passa um bom tempo conversando, não tem problema. Tempo de pandemia é tempo de adaptação. Ou seja, se você se adapta bem, beleza, é melhor. E por favor, evitem ficar sem se comunicar com outros seres humanos, tá? Converse. Você gosta de jogar? Joga, beleza, não tem problema. Mas não deixe de conversar com outras pessoas. Vamos evitar também doenças que sejam relacionadas à área psicoemocional, tá bom? Vamos manter a nossa sanidade mental, apesar de nós já sermos loucos, somos estudantes de administração. Mas vamos lá. Eu parei no capítulo 5.5, tá? Eu falei que ia dar continuidade aí nesse termo. E aí a gente vai falar sobre o repouso semanal remunerado. Aí já vai estar basicamente encaminhado ali, né, para o final da nossa apostila. A gente está na metade dela, na verdade, desse capítulo em específico. Então, por favor, se vocês acharem algum ponto que seja necessário que eu explique no PV, dá um print, marca ali, passa o marca-texto, me manda, a gente conversa, beleza? Com relação ao repouso semanal, o RSR, né, basicamente, o repouso semanal remunerado. Entre duas jornadas haverá um período mínimo de 11 horas para descanso, conforme o artigo 66 da CLT. Será assegurado ao empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas que deverá coincidir permanentemente com o domingo. Normalmente acontece, dentro, por exemplo, do call center, muitas pessoas, muitas empresas, né, pessoas são empresas, elas trabalham com o quê? Você vai trabalhar 6 dias na semana, 6 horas e 20, só que um dia em específico, né, por mês, 1 ou 2 vezes no mês, você tem que tirar um período de 24 horas de descanso. E aí você tem ali uma alternância, né, entre esses períodos de descanso, vai de acordo com a agenda disponibilizada pela própria empresa, porque é obrigatório pela CLT, né? A gente vê ali no artigo 66 da CLT. E aí, segundo a lei 605 de 5 do 1, né, de 49, barra 49, empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos, e nos limites das exigências técnicas das empresas. Lembrando, quando ele fala exigências técnicas das empresas, é porque vamos ter empresas que vão trabalhar de segunda a sábado ou de segunda a segunda com finais de semanas alternados. Então, o repouso semanal remunerado, né, ele é uma obrigatoriedade com relação à empresa, com relação ao funcionário, quando eles têm essa funcionalidade de ser e que ela se estende ao final de semana. Você vai ter call centers que normalmente, se for ativo, vai trabalhar somente de segunda a sábado. Ah, professor, mas eu recebo ligação de final de semana. Cara, tem coisa que nem eu sei explicar porque que isso acontece, tá ligado? É a tendência a querer ganhar, né? Vamos ser bem sinceros. Mas no caso, se você, por exemplo, trabalha com o receptivo ele trabalha de segunda a segunda. E aí você tem alternâncias, né?
períodos de 24 horas, sempre nos finais de semana, para descanso. Então, vão ser os 4 finais de semana, eles vão alternar. Um sábado vai ser uma folga, no outro vai ser o domingo, no outro vai ser o sábado e no outro vai ser o domingo. Sendo que é possível que você negocie dentro da sua própria empresa, com os funcionários, com seus chefes. Se você não tem a disponibilidade de trabalhar nos domingos, você fazer as trocas consecutivas, ou seja, você ver com pessoas que estão dentro da própria empresa que queiram fazer essas trocas para ficar você sempre num só período. Isso eu já vi acontecer, isso é normal, acontece, que é parte do processo dentro das empresas, tá? Então, também tem a questão, você tem uma questão religiosa, você não pode trabalhar de domingo, né? Ou você não pode trabalhar de sábado. Tem pessoas que têm um vínculo religioso e esse vínculo religioso ela tem que ser respeitada. Ah, mas a empresa de uma pessoa que eu conheci não faz isso. Gente, se a gente está estudando as leis, como a gente está fazendo aqui, o que vocês têm que pensar? Se essa empresa está violando um direito, é direito da pessoa entrar com um processo. Ah, eu estou incentivando a entrar com um processo. Não, estou incentivando a pessoa a ler a lei, o que rege a CLT, entender a CLT e entender os seus próprios direitos. Porque empresa nenhuma está acima da lei. Não existe isso. Tá certo? E aí você vai lá, parágrafo único. Primeiro parágrafo do artigo 10, em sua a linha A, diz que a remuneração corresponderá para os que trabalham por semana, dia ou hora. A de um dia normal de trabalho não sendo computadas a hora extra. Ou seja, aqui ele cria uma divisão, né? Ele não entra, ele define que o repouso semanal remunerado ele não acumula junto com a hora extra. Porque senão ficaria fácil, né? Automaticamente todo mundo acabaria ganhando como se fosse hora extra e não é verdade. Não é desse jeito que funciona. O parágrafo 2º do artigo 10 diz que a remuneração prevista na linha A será devida aos empregados contratados por mês ou quinzena. Ou seja, o cara que trabalha diário, né? O contrato é diário, esse cara não recebe esse benefício. Não é protegido, né, dentro desse princípio da CLT. O empregado perderá o direito à remuneração do dia de repouso semanal remunerado se faltar sem motivo justificado, ou em virtude de punição disciplinar e não tiver trabalhado toda a semana cumprindo integralmente seu horário de trabalho. Ou seja, você tem aí a questão. Não mistura hora extra com o RSR, né, o repouso semanal remunerado. E no caso, se você trabalha por dia, você não recebe ele, porque você trabalha por dia. Então vai ter dias que você não vai trabalhar porque você não foi solicitado pela empresa para ir lá e estar prestando serviço. E no caso, você não fez a sua comparecimento de corpo físico, né, brincando aqui com o conceito, na empresa por alguma razão, por razões não justificadas, automaticamente o repouso semanal remunerado é suspenso. Ou em vias de que você foi posto em a suspensão por alguma ação, por algum erro ou por alguma ação sua que exigisse uma punição. Aí automaticamente você tem que entender que você não entra nesse requisito, tá certo? Vamos respeitar também as regras da empresa. Portanto, cada falta corresponderá à perda do dia e do domingo mais o feriado, se houver. O artigo 5º diz que a lei não se aplica aos funcionários públicos da União, Estado e municípios, desde que regidos pela CLT. Há algumas coisas, a gente sabe que dentro do setor público, né, como um todo, a União, os Estados, os municípios, eles têm outras vantagens e outras questões. Nesse caso, o RSR, ele na verdade ele não abrange esse setor da sociedade, tá certo? Aqui é um ponto interessante, o salário família, ele é uma questão que levanta muito problema com relação a alguns aspectos, mas em outros é uma vantagem muito boa, principalmente para famílias que têm uma situação econômica complicada, né? Ou somente um trabalha, ou os dois trabalham, mas os salários, quando conjuntos, não são vantajosos, ou seja, não fornecem um bom suporte.
Mas vamos ao texto. 5.6 Salário família. É o benefício previdenciário concedido a todo empregado vinculado ao INSS, sendo pago pela empresa por filho em qualquer condição, natural ou adotado, até 14 anos de idade. Lembrando esse ponto, até 14 anos de idade. Ou inválido de qualquer idade, desde que seja comprovada a dependência econômica. Neste caso, vamos lembrar, pessoas com deficiências mentais, más formações, dificuldades cognitivas que gerem dependência. Não, então todos esses casos eles exigem que exista um laudo, tá? Então não é de qualquer forma também, né? Que vai ser, né, validado isso. As crianças consideradas nas fases escolar a partir dos 7 anos de idade têm que mandar também uma declaração escolar onde conste nome do aluno, série escolar, data e percentual de frequência. Olha aí, tem grau de dificuldade também, mas é por quê? Para justamente evitar que haja aquela famosa desviada de verba, né? Então, ou então os famosos defuntos, né, que de repente surgem. E no caso aqui são as famosas proliferações infantis que nunca existiram, tá certo? Uh, Foi instituído pela Lei 4.266 de 3 de 10 de 63 e regulamentado pelo Decreto 53153 de 10 de 12 de 63, tem a sua fundamentação, tá certo? Aqui eu vou ter que dar um zoomzinho básico porque até para mim ficou um pouco embaçado. Mas vamos lá. Lembrando, galera, benefícios eles são sempre avaliados de que forma? Do jeito mais complicado. Por quê? Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm uma tendência já de fazer desvio de finalidades, né? Desvios de verbas, e é justamente para isso que existem essas condições tão fortes, justamente para evitar que haja desvios. Nos meses de maio a novembro e novembro de cada ano, todos os empregados que recebem o salário família devem entregar a cópia da carteira de vacinação atualizada de seus filhos, menores de 5 anos, com as vacinas atualizadas. O não cumprimento da obrigação acarretará a perda dos benefícios conforme o artigo 7º do Decreto 53.153. A utilização obrigatória dos cartões da criança é a partir do 1 de 7 de 91. Olha lá, hein? Quando pai e mãe forem empregados na mesma empresa, será devido a cada um dos dois, em separado, o salário família, de acordo com o número de filhos, artigo 3. Aqui é um dos pontos que muita gente cria uma certa dificuldade, porque a afirmação do artigo 3 é justamente para fazer o quê? Se os pais trabalham na mesma empresa, né, ou se conheceram lá, ou já um trouxe o outro, o que acontece às vezes, qual é a situação? Os dois vão ter que apresentar as documentações de forma independente, tá? Para validar a questão do salário família. E os dois vão receber particionados, né, os valores independentes de cada um. Ah, não é que vai juntar o dos dois e vai dividir para cada um. Não, na verdade, é um salário para cada um. Só que lembrando, não são valores altos, tá? Não é que o cara vai ganhar 5 mil por mês. Não, são valores complementares. A utilização obrigatória do cartão da criança é a partir de 1 do 791. Beleza, até aqui eu já tinha lido. Conforme o artigo 10º, o direito ao salário de família cessa por morte do filho a partir do mês seguinte ao óbito, ou seja, a criança morreu em julho. No mês seguinte, automaticamente, apresentando a carteira de óbito, né, a documentação de óbito, ele já cessa. Pelo filho completar 14 anos a partir do mês do aniversário. Ou seja, a criança nasceu em janeiro, fez 14 anos em janeiro, no mês seguinte já cancela automaticamente. Quando ocorrer a rescisão contratual, ou seja, pai e mãe, ou um dos dois, ou os dois, perdeu ou pediu demissão, ou foi demitido, cancela. Galera, essa parte aqui, ele vai dar uma margem para o salário maternidade. Ele é muito mais vasto. Então, por favor, estudem. E a gente se vê na próxima aula. Falou!